Vocês estão ouvindo bem? O microfone tá bom? Tá, Perfeito. perfeito. Então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade da gente poder apresentar esse trabalho aqui, poder estar participando do curso, poder estar ouvindo as palestras e os debates que vêm acontecendo. Também queria pedir licença para modificar um pouco o protocolo, porque esse trabalho ele é realizado de forma coletiva, e eu e a Flávia, a gente está, inclusive, compartilhando a mesma câmera, e aí a gente vai dividir essa apresentação em duas partes. A primeira parte eu vou fazer, que é uma parte de contextualização, até chegar assim um pouco no começo do plano popular do Corredor das Tropas, e aí depois a Flávia vai explicar um pouco mais sobre o plano em si e sobre algumas discussões que a gente levantou a partir daqueles temas geradores que vocês indicaram para a gente fazer a discussão. Bom, então começando a apresentação, o Plano Popular do Corredor das Tropas, ele é a atuação profissional que nós tivemos agora da residência em arquitetura e urbanismo da UFBA. A UFBA tem uma parceria com a Universidade Federal de Pelotas, e aí então a gente faria a parte teórica do curso da residência lá em Salvador e voltaria a Pelotas, no Rio Grande do Sul, para fazer a atuação prática. E aí esse é o resultado dessa atuação. E é um pouco sobre o processo e sobre o produto dessa experiência que a gente quer conversar hoje aqui. Bom, primeiro contextualizando um pouco da cidade de Pelotas. Pelotas é uma cidade no sul do Rio Grande do Sul, e a gente, pelo menos assim, queria destacar dois elementos que talvez que são importantes para o desenvolvimento dos casos que a gente vai apresentar aqui. O primeiro deles é que é uma cidade média, ela tem 350 mil habitantes. O primeiro elemento talvez seja que ela tem uma relação com a dinâmica das águas. É uma cidade que tem uma cota geral muito baixa, é uma região de várzea, de alagados, tem uma confluência da laguna, do mar, dinâmicas de canais e arroios, é muito importante para a formação da cidade. Outro elemento bastante importante é que a cidade de Pelotas, ela é marcada desde a sua formação no início do século XIX, talvez também por essa relação de acessibilidade fluvial, por uma exploração do charque, que é a carne salgada, que é uma atividade baseada no trabalho escravizado. E isso vai ter marcas profundas na forma como a cidade vai se desenvolver, principalmente no acesso à terra. Pode passar, Flávio. Aqui a gente tem um mapa, esse à esquerda, é um mapa do início do século XIX, mostrando as divisões de terras na cidade de Pelotas. E aí, marcado em preto, a gente tem a região do São Gonçalo, que é a mais próxima desse canal, que é onde a gente vai apresentar os casos que a gente tem aqui para fazer a discussão. E do lado direito, a gente tem uma notícia que é de 2017, ela já, inclusive, está desatualizada, principalmente pós a pandemia, que teve um agravamento ainda mais sério dessas relações de segurança com a pós, que aparecem que em Pelotas são mais de 200 áreas irregulares e que isso dá conta de mais ou menos 1/3 da população da cidade. Então, para a gente ver o tamanho do enraizamento de todas essas relações que estão colocadas. Bom, e aí para falar do Plano Popular do Corredor das Tropas, a gente precisa contar um pouco de uma história anterior, que é o Plano Popular da Estrada do Engenho, que foi uma atividade, uma experiência, uma atuação que nós tivemos num grupo ainda maior do que esse que estamos aqui, eu, a Flávia, que era na graduação através do escritório modelo. Então, uma comunidade que ocupava uma área considerada de risco, uma área que, inclusive, um elemento de infraestrutura urbana que foi produzido justamente para defender a cidade, defender, entre aspas, né, a cidade dessa relação dinâmica com as águas, que é um dique. É um dique que impedia que a subida das águas, tanto da lagoa como do canal, entrassem para dentro da cidade. A verdade é que esse dique ele funciona quase como algo ao contrário, porque para o funcionamento dele numa cidade como Pelotas, que tem a sua topografia extremamente baixa, de 2 a 18 metros de altitude, ele teria que funcionar com bombas e para retirar a água que fica dentro da cidade. E essas bombas nunca funcionaram,
funcionaram. Eram previstas mais de 30 bombas dessas, apenas 5 foram instaladas e das 5 não são todas que funcionam. Então a cidade sofre bastante no período de chuvas, e a cidade tem uma relação com as chuvas bastante importante, que acaba alagando uma boa parte da cidade. Enfim, essa ocupação, ela se dá sobre essa área, é uma ocupação de moradores com uma vila de pescadores, e aí, durante o período da graduação, a gente tem contato com esse processo de uma denúncia de um dos agentes, que depois a gente vai mostrar aqui, dessa região, que denuncia ao Ministério Público, dizendo que a prefeitura teria sido omissa quanto à instalação desses moradores nessa área, porque essa era uma área de risco, era uma área de fragilidade ambiental, e que então a prefeitura teria que retirá-los dessa região. E aí, nesse contexto, a gente começa a participar, junto com os moradores, de tentar entender o que estava acontecendo nesse espaço. E aí são construídas uma série de reuniões, assembleias, enfim, para tentar fazer a leitura mesmo de o que estava acontecendo, buscar saber como é que estava esse processo de reintegração de postos, se ele havia, como é que estava esse processo de negociação entre o Ministério Público e a Prefeitura. Enfim, uma série de reuniões foi feita, estudo, inclusive, junto com os moradores da legislação municipal. Então, assim, para nós foi praticamente uma faculdade à parte durante esse período, porque a gente tinha assembleias semanais com os moradores, discutindo essas questões, e os moradores foram construindo ao longo dessas assembleias uma associação de moradores. Conseguimos, a partir dessas assembleias, construir materiais nos quais a gente construiu audiências públicas para mostrar isso para a cidade, porque o que estava acontecendo era uma invisibilização dessa luta dos moradores, então mostrar também que os moradores faziam parte dessa negociação, e essa foi uma das principais pautas, que era a possibilidade de conseguir, através de um material que a gente construísse junto com os moradores, fazer com que os moradores fizessem parte da negociação, que não fosse uma negociação apenas entre prefeitura e Ministério Público, mas que os moradores tomassem uma parte, fossem sujeitos dessa negociação. E isso essa foi uma das conquistas. Pode passar, Flávio. E aí, no meio de tudo isso, a gente consegue essa participação, e além dessa participação, a gente percebe que é necessário disputar um protagonismo dentro dessa participação. E esse protagonismo, em determinada medida, ele se dá porque os moradores percebem, e a gente, junto com os moradores, também percebe isso, de que a prefeitura tinha uma proposta para os moradores, que era o realocamento deles numa área ao extremo norte da cidade. Imaginem vocês, uma área seca, que não tem relação com as águas, colocar uma vila de pescadores no extremo norte da cidade, afastado dos canais, afastado dos arroios, enfim. Essa era a proposta da prefeitura. E o Ministério Público, ele não tinha necessariamente uma proposta, mas ele já tinha tomado a decisão de que era impossível a continuidade dos moradores no lugar aonde eles estavam. Então essa era uma espécie de proposta do Ministério Público. E aí a gente pensa assim, bom, se todos têm uma proposta nessa negociação, os moradores também têm que ter uma proposta. E aí a gente começa a construir o plano popular da Estrada do Engenho. Aí aqui um mapa dessa região, que é aquela região de São Gonçalo que a gente tinha destacado. Vocês podem ver que a gente tem algumas ruas que elas estão... a cidade de Pelotas tem uma malha bastante reticulada, bem ortogonal. E aí, nesse pedaço da cidade, a gente tem umas ruas em diagonal, e essas ruas em diagonal, elas têm um alinhamento diferente, porque elas têm uma relação direta com aquelas propriedades ainda do período do início do século XIX. São áreas remanescentes daquelas grandes charqueadas, daquelas salgas de carne baseadas no trabalho escravizado que permanecem aqui. E aí a gente marca uns pontos em azul, que são aqueles principais agentes de conflito que a gente identificou durante esse período. Um deles, o mais próximo dessa área em vermelho, ela é o Clube Veleiros, tem um clube de veleiros ao lado da ocupação. E esse é o promotor da denúncia no Ministério Público. A gente também tem a instalação lá em cima do Shopping Center. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o cursor do mouse. Sim? Tá. A gente tem a instalação do Shopping Center, a gente tem a instalação de um residencial de edifícios para alta renda, que é de uma incorporadora imobiliária aqui lá na cidade de Pelotas. A gente também tem uma outra incorporação,
um loteamento que é feito, que é o Lago São Gonçalo, que ele tem um formato Alphaville, assim, de um condomínio fechado de muros de casas residenciais. E a gente tem em amarelo marcado uma série de comunidades identificadas, entre elas como comunidades específicas. E em vermelho, a ocupação da Estrada do Engenho. Aí pode passar. Bom, com todo esse processo, a gente consegue reverter aquela ameaça de remoção, aquela proposta da prefeitura de realocação dos moradores no extremo norte da cidade para essa área em maior, essa área mais abaixo, maior, que aparece marcada em tracejado branco aqui no mapa. Então, a gente consegue que os moradores sejam reassentados nesse terreno, que a gente descobre no meio de todas essas audiências e assembleias que ele é um terreno público que havia sido doado e que a sua função não tinha sido exercida por quase 50 anos, e a gente consegue a reversão dessa doação e consegue a utilização desse terreno para basear a urbanização para abrigar os moradores que até o último momento a gente tentava com que eles ficassem consolidados, porque apesar de, e essa é uma discussão que a gente também teve nesse período, de que a alegação do risco por eles estarem em uma área que poderia ter a subida das águas e etc., ela era atenuada pela forma de vida desses moradores, que era muito adaptada a essa dinâmica. Inclusive, eles tinham áreas de cultivo à beira da água, nas subidas da água, eles conseguiam fertilizar essa terra, no período de mais baixo, conseguiam cultivar, tinham os pescadores, eles tinham uma série de técnicas de ocupar esse tipo de terreno, de forma a conseguir evitar as inundações, e também tinham moradias que estavam consolidadas aí há mais de 40 anos. Mas essa praticamente foi uma pauta vencida dentro dessa discussão de que teria que ser removido todos os moradores dessa região. O que a gente conseguiu durante esse processo foi que a vila de pescadores, não como moradia, mas como área de trabalho, como galpões de trabalho, onde eles pudessem abrigar os barcos, os utensílios de pesca e todas aquelas atividades relacionadas à pesca, seja a comercialização, seja a produção e a mecânica de embarcações, seja uma série de outras atividades que estão relacionadas essas puderam permanecer nessa região, e aí então é uma conquista parcial de todo esse movimento. E esse processo ele não acontece sem contradições, uma questão que já foi levantada aqui na discussão anterior, que é a questão do tempo. Então, esse projeto ele começa em 2017, essa aproximação nossa com a comunidade de 2017, ela vai passar por vários processos, a gente consegue colocar os moradores dentro do processo, a gente consegue discutir e construir junto com os moradores uma proposta dos moradores para a sua realocação, a gente consegue com essa proposta disputar um fundo de multas do Ministério Público Estadual, a gente consegue ganhar esse fundo de multas, mas assim, sem contradições durante esse processo, porque para pontuar mais dentro desse fundo de multas, quem precisava assinar o projeto era a Prefeitura Municipal. E aí, então, a gente faz uma articulação para conseguir que o projeto seja assinado pela Prefeitura, mas que o projeto seja da equipe de extensão da Faculdade de Arquitetura, consegue articular, costurar uma relação entre a Prefeitura Municipal, o Ministério Público e a Universidade Federal, e a gente ganha esse edital. 1,1 milhão de reais, isso em 2018, né, que vai fazer bastante diferença depois, porque a gente ainda vai contar um pouco de como se dá o desfecho disso, e com uma contrapartida em igual valor, mas em serviços, enfim, uma série de provimentos que a prefeitura deveria fazer como contrapartida. Isso acontece em 2018, a prefeitura ela tem que fazer essas contrapartidas antes de ser liberado esse fundo, ela começa a fazer, dos principais gastos que a gente teve na urbanização era o aterro daquela área, porque era uma área muito baixa e muito suscetível a alagamentos, e a prefeitura faz esse aterro, e a própria Secretaria de Qualidade Ambiental é denunciada porque estava fazendo o aterro dessa área com lixo. Então, assim, para vocês terem uma dimensão de como as contradições estavam acontecendo durante esse processo. A obra é embargada, trava, para, 2020 retoma, etc.,
pode passar, teve a pandemia, então se congela os gastos e se retoma a obra só em 2021, se consegue fazer uma licitação, essa licitação já está, o valor já não é mais correspondente àquele orçamento inicial, enfim, todas essas questões, mas aí se consegue fazer essas obras, a gente não tem o atendimento total dos moradores, é uma luta que a gente trava constantemente, que é de quem são os moradores que vão ser beneficiados por essa obra, enfim, tem uma série de problemas que vão acontecendo durante todo esse processo, porém ele acontece, a gente consegue a construção das casas e ele vem sendo parcialmente resolvido e, de certa forma, a atuação da assessoria técnica se descola agora um pouco dos moradores e a gente assume um papel mais de assessoramento mais remoto, assim, a associação de moradores funciona, ela consegue entrar em contato com a gente, então, em determinado momento tem uma reunião com a Secretaria de Habitação, conversa com a gente, vê o que vai ser falado, o que é dito, e aí então a gente tenta pensar formas de trazer informações a mais para que essas reuniões aconteçam de uma forma mais igual em termos de argumentos técnicos, né? Que foi também um papel que a gente cumpriu durante esse período da assessoria. Bom, e aqui uma imagem para vocês terem uma dimensão de como é essa região, de como ela está acontecendo. Então, do lado direito desse canal de drenagem, a gente vê lá no fundo o shopping, aqui na frente esse conjunto de prédios e edifícios destinados à alta renda. Então, vocês veem a qualidade, a técnica avançada dessas incorporações imobiliárias, e do lado esquerdo uma ocupação irregular, uma das maiores da cidade de Pelotas, e a questão da região e do território dessa região, que é a questão ambiental, que é essa região de alagados. Bom, e aí, durante todo esse processo, a gente está cursando, a gente tem a graduação, se forma em arquitetura e urbanismo, e aí a gente busca a residência, que a gente acabou conhecendo durante a graduação, e uma ideia de tentar continuar trabalhando nessa região, porque a gente percebe nesse período que essa questão da remoção da ocupação da Estrada do Engenho não era um caso isolado. Era, na verdade, um lugar preferencial na cidade de Pelotas que abriga o maior número de vazios urbanos próximos do centro da cidade e que tem uma série de ocupações irregulares justamente por essa característica ambiental de região de alagados e inicialmente de não interesse do setor imobiliário, por ser uma área de difícil ocupação e etc. E aí depois, com essas ocupações, com a consolidação dessas ocupações irregulares, vai se tendo uma provisão parcial de infraestrutura e etc., que vão consolidando essa ocupação, essa área passa a ser uma área de interesse do capital imobiliário, justamente por ela ir agregando valor e por abrigar esses vazios urbanos próximos do centro da cidade. E aí o que a gente começa a pensar bom, e por que então por que a ocupação da Estrada do Engenho foi uma das primeiras a ser ameaçadas de remoção? E a gente começa a perceber que existia uma estratégia articulada entre setor público e privado na cidade de Pelotas de buscar ameaçar de remoção ou de remover as ocupações mais fragilizadas nesse contexto. Então, a gente começa a perceber que há uma articulação do setor público e privado para que se mude a dinâmica de ocupação dessa área. E nisso a gente está fazendo a residência e busca uma articulação para saber quais outras atividades de extensão estavam acontecendo nessa região. E essa foi uma das estratégias nossas também de se aproximar de outras comunidades dessa região de São Gonçalo. Uma das questões também que foi abordada aqui é justamente essa construção de uma relação de confiança, né? A gente sabe que isso não acontece em pouco tempo, é preciso tempo para que isso aconteça. A Estrada do Engenho é uma ocupação que a gente está em contato há pelo menos 5, 6 anos agora. E aí, então, a gente pensou em que outras atividades de extensão estavam atuando nesse território e como que a gente poderia dialogar com elas a partir dessa perspectiva que a gente estava percebendo que a ameaça da Estrada do Engenho não era um caso isolado, que muito provavelmente outras comunidades também estavam sendo removidas. E aí a gente tem contato com um grupo que é o GEUR, que é o Grupo de Estudos Etnográficos Urbanos da Universidade Federal de Pelotas, que reúne uma equipe multidisciplinar da antropologia, geografia,
antropologia, sociologia, ciências sociais, enfim, uma série de disciplinas e que estavam atuando nesse território. E aí um segundo elemento é bastante importante nessa questão, que para nós, e acho que isso é sintomático também da nossa formação e da nossa forma de atuação e a capacidade que a gente tem de enxergar o território, é que é uma sobreposição de uma camada que tem a ver com aquele segundo elemento que eu apresentei logo no início para caracterizar a cidade de Pelotas, que é as raízes profundas que a escravização deixa na cidade, que elas permanecem até hoje. Então, esse grupo ele vem estudando essa região chamada de Passo dos Negros, uma região bastante importante para a história da comunidade negra em Pelotas. Pode passar, Flávio. E aí, um dos primeiros elementos que a gente constrói juntos é uma cartografia etnográfica nessa área, e essa cartografia ela passa por a gente se afundar em todas as publicações que o grupo havia feito até então, buscar elementos que estavam colocados. É bom lembrar que a gente estava aí exatamente no meio da pandemia, era aquele momento mais grave da pandemia, então a gente conseguia administrar os riscos, né, de ir ao território, conversar com os moradores e etc., mas também fazer trabalhos que a gente pudesse fazer com uma maior distância. Então essa foi uma parte que a gente conseguiu criar uma articulação e entender melhor também como isso vinha sendo trabalhado por esse grupo. Pode passar. Esses são elementos que compõem essa cartografia e que nos dão elementos para a leitura desse território. Então, é uma área dentro da cidade, com características rurais e com uma série de peculiaridades importantes para a sua forma de habitar e de se relacionar com o território. E aí, o grupo, o GEUR, pelo grupo Margens, eles vinham trabalhando com e isso é interessante, porque enquanto a gente estava trabalhando na Estrada do Engenho, buscando o plano popular como um instrumento mesmo de poder disputar a participação e depois o protagonismo contra aquela ameaça de remoção, o grupo Margens vem trabalhando com os moradores a partir da patrimonialização dessa área como um instrumento de resistência. Então, se tem um processo de reintegração de posse, e aí aqui é diferente do caso da Estrada do Engenho, porque no caso da Estrada do Engenho era uma área pública, e nesse caso é uma área supostamente privada, que a gente vai conversar um pouco sobre isso também, em que a proprietária ela reivindica essa área, e os moradores, junto com o grupo Margens, começam um processo de patrimonialização a partir de uma perspectiva crítica do patrimônio. Então, o que é o patrimônio da cidade de Pelotas? E aí inclui como pautas, dentro dessa perspectiva de patrimônio crítico, o patrimônio negro da cidade, uma série de elementos que são que chamam de conjuntos de referências nessa região, que são importantes para a composição histórica e cultural desse processo, e que são levantados como uma forma de resistência à invisibilização que é proposta, articulada entre o setor público e principalmente o setor privado do imobiliário, para apagar a história dessa região e compor uma nova história, que é essa de empreendimentos, do progresso desses prédios em vidro e etc., com uma série de técnicas avançadas. Pode passar. Bom, aí aqui a gente tem um mapeamento de como essa região do Passo dos Negros, que está marcado em rosa, mais clarinho, e a gente tem um núcleo habitacional do Passo dos Negros, que é composto por uma série de comunidades, inclusive a Estrada do Engenho. E aí, então, a gente começa essa relação com o Grupo Margens, porque eles vinham observando que aquilo que a gente vinha observado também, de que o caso da Estrada do Engenho não era um caso isolado, eles também estavam percebendo. E eles apontavam que aquilo parecia mais grave do que a gente apontava. E aí, o primeiro trabalho que a gente faz em conjunto é tentar identificar o que estava acontecendo de fato nessa região. E a gente consegue acessar a partir do sistema de informações da própria prefeitura, georreferenciados, e a partir de outras formas de conseguir informação, como pedidos de informação através de vereadores e tal, tentando identificar propostas de empreendimentos que estavam dando entrada para a liberação daquela área. Então a gente tem, assim, em azul escuro, empreendimentos imobiliários já consolidados nessa região. No azul que está mais clarinho, esse que é tracejado, esse aqui, Flávio, eles são
empreendimentos propostos que já aparecem no sistema de informações. E esses todos em amarelo são empreendimentos que a gente foi descobrir a partir dos pedidos de informação junto com os vereadores, junto com os moradores para essa área. Então, para vocês terem uma dimensão de como está a ocupação dessa área na cidade. E aqui algumas imagens que mostram em que termos estão se pensando a ocupação dessas áreas, entende? Então, assim, são investimentos, inclusive, que têm relação com fundos imobiliários que não estão mais só em Pelotas, sediados, por exemplo, nacionalmente, etc. Então, é com essa força que a gente está tendo que lidar dentro da resistência junto aos moradores. E, além disso, tem uma outra característica bastante peculiar, que é a questão da relação com o setor público, essa articulação com o setor público do setor privado. Então, a gente percebe uma série de investimentos que vão sendo feitos nessa região, principalmente relacionados ao arruamento, pavimentação e qualificação das vias, que vão abrindo novas frentes de especulação imobiliária na área e que estão diretamente relacionados com essas propostas de implantação de empreendimentos. E aí tem uma que, para resumir, para dar uma imagem de como isso está acontecendo de forma tão direta e descarada, a gente tem essa notícia do Diário Popular, onde aparece que um desses empreendimentos imobiliários, desses destinados à mais alta renda, eles têm, por lei, obrigação de oferecer uma porcentagem da área para uso institucional. E eles oferecem, né, muito bondosamente, né, que essa área seja ocupada pela Câmara de Vereadores da cidade de Pelotas. E essa proposta é aceita, ela é tomada como essencialmente positiva. Pode passar. E aí a gente tem uma foto dessa mesma reportagem onde aparece a prefeita da cidade inaugurando a pedra fundamental da instalação da Câmara de Vereadores, justamente dentro de um desses conjuntos complexos imobiliários dessa região. Pode passar. Bom, e aí a gente tem algumas outras informações. Aí, um próximo elemento que a gente, junto com os moradores e junto com o grupo Margens, que a gente começa a perceber é que dentro do Paço dos Negros, dentro do núcleo habitacional, tem uma série de comunidades. E a gente percebe entre elas uma de maior fragilidade, que é essa justamente que está marcada, as casinhas em preto, ao longo dessa rua, que é um corredor histórico, que é o Corredor das Tropas, que ligava o Paço dos Negros, que é o cruzamento do canal São Gonçalo, com a parte mais alta da cidade. E chama Corredor das Tropas justamente porque aí chegava o gado e tal, e se carregavam até essas áreas mais altas. E é também essa área que serve como base fundamental para o tráfico das pessoas escravizadas nesse período, e também tem uma série de áreas que são remanescentes dessas áreas das antigas salgas de carne, etc., que são posteriormente, depois da lei de terras, depois da liberação, ocupadas, né, irregularmente, porque não havia outra forma, né, de solução habitacional, por essas comunidades que vão compondo essa região. E aí, então, a gente decide, em conjunto, atuar diretamente com essa comunidade, porque talvez a gente não desse conta de atuar com todo o coletivo das comunidades, e passamos a atuar justamente com a comunidade de Corredor das Tropas. E aí a gente avança quanto a alguns outros pedidos, também nessa perspectiva de construção do entendimento do território, de como é que estava isso, como é que é a situação cadastral dessa área. E aí, então, aí, de novo, a gente utiliza a ferramenta do pedido de informação, da lei de transparência, através dos vereadores, porque a gente descobriu que se o vereador faz o pedido do pedido de informação, ele é atendido muito mais rapidamente do que qualquer pessoa comum, né? E ainda a prefeitura tem que, se não responder, tem que justificar o porquê não respondeu e etc. Mas a prefeitura, e a gente foi avisado isso pela assessoria jurídica dos vereadores que estavam compondo que a gente deveria ser muito preciso nas informações que a gente queria pedir, porque eles eram muito hábeis, assim, em conseguir deturpar a resposta e fugir daquilo que a gente estava tentando. E realmente isso aconteceu, a gente tem que fazer uns 5 ou 6 pedidos de informação até conseguir a informação de que a situação cadastral dessa área toda, na verdade, ela é bastante confusa, ela não tem
a propriedade exatamente colocada para alguém, porque essa era uma grande propriedade que foi desmembrada, mas esse desmembramento não passou pela Câmara de Vereadores, então tem uma rua pública que passa dentro de uma propriedade privada que não está desmembrada, e é justamente sobre a rua pública que está a ocupação do Corredor das Tropas. E aqui um pouco das respostas que a gente foi obtendo ao longo do caminho, que também foram nos dando estratégias de como construir essa proposta de enfrentamento. Bom, aí agora, essa parte, vou deixar para a Flávia continuar, eu acho que a gente tem uns 10 minutos ainda. E aí, para a gente contar um pouco de como a gente construiu e qual ferramenta que a gente utiliza para construir essa resistência junto aos moradores e junto ao Grupo Margens. Então, o processo do Plano Popular do Corredor das Tropas, ele vai começar a partir desse processo que o Rodolfo vem relatando sobre essa construção coletiva do entendimento sobre o que estava acontecendo, né? A gente vai juntando informação, os moradores vão trazendo informações, os outros grupos envolvidos vão trazendo informações, e a gente parte desse primeiro momento, que é tentar entender o que está acontecendo e quais seriam as estratégias de mobilização, para além do dossiê de patrimonialização, que já está acontecendo há mais tempo. E aí, bom, aqui tem umas fotos também para ilustrar um pouco. Essa ocupação do Corredor das Tropas, ela é uma ocupação linear que fica em cima de uma rua e que está de frente para um muro de um condomínio fechado, que inclusive já removeu vários moradores para a construção dele e tudo mais e tal. Então, já começa com esse primeiro conflito, e é uma ocupação pequena, que não chega a ter 20 famílias, em torno de 60 pessoas, com uma precariedade bastante notável, assim, são predominantemente casas de madeira, sem acesso à infraestrutura nenhuma, sem água, luzes, não tem nada regularizado, não tem, a maioria das casas não tem acesso ao banheiro, então a gente se depara logo com a situação de bastante vulnerabilidade, que vai ser acentuada pela questão da pandemia, onde a maioria dos moradores vão se encontrar desempregados, onde as questões emergenciais da demanda por alimentação, por todo esse contexto que estava acontecendo, vai ser bastante agravado. Mas a gente também vai entender, eu digo, nós todos envolvidos, inclusive moradores, que os riscos, essa ameaça de remoção, principalmente por essa confusão cadastral, ela também vai demandar dos moradores que, além de estarem submetidos a viver nessa situação, também sejam submetidos à necessidade de luta pela moradia. Então, a gente começa o processo de construção do Plano Popular, e ele vai ter também como referência o Plano Popular da Estrada do Engenho, porque existe uma proximidade física, né, entre o Corredor das Tropas e a Estrada do Engenho, existe uma relação de relações sociais, relações familiares, relações de vizinhança, que muitos moradores do Corredor das Tropas também já conheciam o processo da Estrada do Engenho e vão ter isso como referência de uma possibilidade de construção de uma alternativa, né, para essa situação, e aí vai começar o desenvolvimento dessa proposta, muito na ideia de criar uma alternativa que mostre como poderia ser a permanência qualificada dos moradores nessa região. E é a partir disso que a gente começa essa construção de um projeto, né, de um conta-projeto, que é o projeto dos moradores para essa área. E esse projeto vai ser baseado principalmente em 5 questões, né, que é o acesso a que são demandas, né, é uma forma de organização assim de demandas do que estava colocado, que vai começar pela demanda de infraestrutura, né, para além da pavimentação, mas principalmente abastecimento de água e luz, e drenagem e esgotamento sanitário. Vai também trabalhar com a proposta de melhorias habitacionais, também tentando buscar soluções para que não haja a remoção dos moradores, para uma possível construção de moradia, tudo isso. Então, como é que a gente faz para inserir melhorias sem que seja removido, e como é que atende a diversidade das moradias, porque são núcleos familiares bastante diversificados, como é que a gente pensa futuras expansões, materialização. Então, tudo isso vai sendo discutido com os moradores como uma possibilidade não só de criar um projeto a ser executado, mas criar um projeto que possa vir a ser um elemento de discussão com o poder público municipal, um elemento de possível negociação sobre a permanência, mostrando que é viável a permanência deles ali, inclusive, eu não sei se o Rodolfo chegou a comentar, mas existe um processo de uso capião que não dá conta de todos os moradores, mas que
quando a suposta moradora entra com pedido de reintegração de posse, a Defensoria Pública começa um processo de uso capião, né? A suposta moradora perde em primeira instância, então também tem a ideia de que esse uso capião ele seja um uso capião que consiga abranger não só os moradores que estavam ali naquele período, mas também os moradores mais recentes. Aí o terceiro ponto do projeto vai trabalhar sobre essa questão do patrimônio cultural do Paço dos Negros, né, tentando trabalhar na qualificação, né, na retomada, porque existe uma ponte histórica, que é uma ponte dos dois arcos, construída por mão de obra escravizada, que tem toda uma relação com a cultura negra da cidade. Então, também a retomada desse patrimônio físico, mas também o patrimônio material, a ideia de uma construção de uma área institucional que vai retomar essa história de um processo tão invisibilizado que é o processo de escravização da cidade de Pelotas. O quarto ponto, ele é sobre a recuperação ambiental e qualificação das áreas livres, mas que ele também vai estar muito relacionado com uma possibilidade de diálogo com a prefeitura, né? Porque muitas vezes o Ministério Público, por exemplo, no caso da Estrada do Engenho, está muito mais preocupado com a questão ambiental, do que com a vida dos moradores. Então, quer falar então a gente vai trabalhar a permanência dos moradores com a recuperação ambiental, inclusive porque a permanência deles ali é a manutenção desses fatores todos, né? Porque quem vive, quem cuida, quem está ali são eles, e eles já fazem isso, né? Então também a gente foi pensando formas de potencializar muitas práticas que já estavam colocadas ali, inclusive sobre o espaço de cuidar dos animais, porque o Rodolfo falou, é uma região que tem características bastante rurais, então precisa de espaço para cuidar. Tem muita gente que tem cavalo, muita gente vai ter galinha, é uma área que é possível fazer isso, porque os terrenos, hoje em dia, né, os terrenos são grandes, então como é que a gente pode articular essas questões todas? E aí também a gente vai trazer a qualificação das áreas livres baseadas nas propostas que a prefeitura já tem em Pelotas, porque também é possível pensar projetos mirabolantes, mas também é possível pensar projetos muito simples que já qualificariam muito essa região e que também atenderiam uma demanda não só dessa comunidade, mas de toda essa região do Passos Negros, porque Pelotas não tem áreas livres qualificadas, não tem uma pracinha decente que as pessoas possam ir e passar, e ali tem a região, tem a relação com as águas, tem a relação com esse patrimônio cultural que poderia vir a ser um espaço bastante interessante. Não. Você já falou muito, agora é minha vez. E aí, por fim, para terminar, o quinto ponto seria a relação com as outras comunidades do entorno. Então, o Plano Popular, ele termina também com a proposta de implementação de duas AEs, né, duas áreas de especial interesse social, tentando incorporar a ideia dos vazios urbanos como áreas de especial alocação para novos empreendimentos vinculados com habitação social, que seria essa áreazinha em laranja, e a áreazinha em roxo seria a implementação de uma grande AES que incorporaria todo esse conjunto de moradores, né, conjunto de comunidades que formam né, a relação do Paço dos Negros, o habitacional do Paço dos Negros. E aí, para terminar, a gente queria trazer algumas questões que, claro, a gente também, né, não dá muito tempo de aprofundar muito em cada parte, a gente também fez o autocadastramento da comunidade, a gente passou por processos muito interessantes que, infelizmente, não tem como a gente também se debruçar muito agora, mas a gente queria levantar algumas questões relacionando com as temáticas que foram apresentadas pela proposta do evento, né, do fórum aqui, para a gente também poder discutir um pouco mais sobre isso. Aí a primeira questão é sobre essa vulnerabilidade que eu falei um pouco agora, e também sobre a dinâmica de uma ocupação transitória que vai acontecer, também aconteceu na Estrada do Engenho, que vai acontecer no Paço dos Negros, que como um todo, né, no Corredor das Tropas também, que é o fato de serem moradias transitórias, que a pessoa não consegue pagar o aluguel num lugar, vai para outro lugar, e como é que a gente relaciona isso com a questão do uso capião, que a pessoa tem que estar lá 2 a 5 anos, e como é que a gente vai conseguir dialogar com moradores mais antigos e moradores mais recentes, porque às vezes parece que o morador mais recente está atrapalhando a luta do mais antigo, e aí como é que isso tudo... Mas, por exemplo, quanto mais gente, melhor a luta, então tudo isso vai se desdobrando enquanto um problema, mas também como uma solução, então isso vai sendo um desafio aí nesse processo. Uma segunda questão é sobre a fragilidade das organizações sociais, que é uma característica, eu acho, da cidade de Pelotas, mas eu acho que acontece em muitas ocupações, principalmente nas cidades pequenas e médias, que vai ser o fato a gente, nos dois casos, se deparar com moradores não organizados não por moradia, né? Dividem o mesmo espaço, têm relações sociais, relações de vizinhança, relações familiares, mas não se entendem enquanto um grupo que luta por moradia.
não tem a referência do movimento social organizado. E aí, o papel da assessoria técnica, no nosso caso, também vai ser o papel de tentativa de organização, né? A gente aprende a ser assessoria técnica e aprende a ser movimento social e aprende a tentar ser tudo isso sem saber como fazer e vai aprendendo na prática, vai trazendo experiência anterior e vai tentando relacionar com as experiências de agora. E aí o que a gente também vê é que esses processos de construção de alternativa, eles também são processos de organização e formação desses sujeitos, né? Não só dos moradores, mas também das assessorias, de todo mundo está envolvido. Então, apesar da fragilidade das organizações, o processo de luta também é um processo de organização e de mobilização e formação. Aí um terceiro ponto é sobre essa questão do tempo, desse um processo super acelerado no começo para criar alternativas. A estrada do engenho foi isso, era tipo assim, em 2 meses tem que criar uma proposta que tem que ser apresentada no Ministério Público. E a prefeitura tem 5, 6 anos para fazer um aterro de lixo. Então, também, muitas vezes é possível dizer que é uma estratégia de desmobilização, né? Tipo assim, os moradores, nesses 2 meses para criar um projeto, a gente consegue criar uma força, um movimento de luta muito articulado, mas que vai também se desarticulando ao longo desse desgaste que né, todo esse tempo aí na espera e na cobrança da prefeitura. E aí uma quarta questão seria também destacar que o plano popular ele não é uma metodologia, né? Porque a gente faz o plano popular num lugar e vai fazer em outro, parece que a gente também está tentando repetir uma resposta, né? E não é isso, né? A ideia do plano popular é uma forma de tentar coordenar e registrar as demandas que estão colocadas, né? Porque ele não é um projeto, a gente apresentou aqui imagens de um projeto e tudo mais, mas ele também é a construção desse entendimento do contexto, entendimento do autocadastramento, entendimento do processo que está colocado ali, das relações sociais, das possibilidades de construção de alternativa. E aí, um último ponto, que daí também dialoga com a questão do risco de segurança da posse, é a nossa dificuldade em Pelotas de conseguir uma assessoria jurídica. A gente tem a Universidade Federal de Pelotas com um serviço de assessoria jurídica, mas que não trabalha com a questão coletiva da terra, assim, não trabalha. Se uma pessoa for lá e pedir regularização fundiária individual, beleza, a gente atende. Agora, vamos lá trabalhar com não, a gente não faz. E a Universidade Católica também acontece assim, e aí a gente acaba sempre ficando um pouco refém de não ter muito por onde recorrer, assim. Da mesma forma, a falta dessa referência dos movimentos sociais organizados. E aí, eu não sei, eu acho que é isso agora, assim, quer falar? Não, é isso, estou contemplado. Né? Mas acho que é isso. Muito obrigada pela oportunidade da gente estar aqui apresentando também, colocar aí Pelotas no mapa das resistências e que a gente possa continuar ao longo do tempo aí discutindo mais e trocando mais sobre esses processos. Obrigada.